Aonde tá uma pessoa amaldiçoada, fica até ruim pra gente ficar. Naqueles tempos que o peonado embarracava, fazia barraco pra fazer qualquer tipo de serviço, eu tava embarracado uma vez numa sementeira, tirando semente de braquiara. Serviço pesado, serviço difícil. E o barraco que eu ficava era perto de umas veredas, um lugar frio de noite, mas daquele jeito. E a peonada envolvia ali depois do serviço, brincando num baralho, jogando alguma coisa ali, e era uma xingação, uma bebeção de pinga, um trem muito complicado de ficar junto. E tinha um tal de Antônio Caboclo lá, ele era meio estilo de benzedor assim, falava umas besteiras, disse que tinha umas mandingas, uns trem, e ele falava que um dia um dos peão ali dentro daquele barraco ia ver um trem que acompanhava ele, uma certa criatura que acompanhava ele e protegia ele. O povo caçoou dele, riu dele bastante ali, virou aquela algazarra. E ele com a cara séria ali, olhando só e falando assim, ó, vocês vão ver. Vocês estão achando que eu tô brincando? Uma hora vai acontecer. E aí, esqueceram daquilo e nós fomos dormir. E eu deitado lá de madrugada, num frio danado. 2 cobertas jogadas em riba e o trem tava aquele frio danado. E nós deixava sempre uma velinha acesa ou 2 dentro do barraco para clarear, né? Por causa de inseto, às vezes proteger de algum inseto. E aí eu fui levantar para mim mijar, numa vontade danada, tirei as cobertas de cima de mim e a primeira coisa que eu vi já não fazia parte do ambiente ali. Eu olhei e bati o olho em cima, lá na cama do Antônio Caboclo. Tinha um homem magro, mas muito magro mesmo, sentado na cama junto com ele. O Antônio Caboclo estava dormindo e esse homem sentado olhando nele. Mas tinha um detalhe nesse homem que me deixou com medo demais. O homem tinha uma cabeça muito maior do que a melancia, a cabeça dele era. E tinha 2 olhão vermelho, bem grandão, e ficava olhando assim nele, sabe? Olhando, de vez em quando, tirava, mexia a cabeça assim para um lado, olhava no barraco, olhava nas outras camas. E a hora que esse homem veio para olhar pro meu lado, virou a cabeça para olhar para mim, eu vá com a coberta em cima de mim de novo. E fiquei quietinho. Naquilo, vontade de mijar desapareceu. E eu, num medo danado, levantava a coberta assim, dava uma olhada. O homem lá ainda, esse homem magro, lá junto com o Antônio Caboclo. Aí passou um prazo e eu observando. Dormi que jeito? Não dormia. Observando. Passou um prazinho, esse homem levantou e foi lá onde nós abria o barraco para sair. Fazia tipo de um colchetão de lona, né, para tampar tudo do frio de noite. E ele foi e sabia certinho o lugar de sair. Pegou e saiu e foi pro rumo da vereda para baixo assim e sumiu. Aí eu levantei ressabiado, fui lá de fora assim para olhar, não vi sinal desse homem, mijei lá de fora, voltei e deitei. Pensei assim, amanhã mesmo eu vou procurar esse Antônio Caboclo. Porque ele falava que um dia alguém ia ver um trem que acompanhava ele tinha esse dizer lá. Eu vou perguntar a ele. Aí no outro dia cedo, antes de ir pro serviço, bebi um café e já encontrei com o Antônio Caboclo. Falei, ó Antônio Caboclo, você falou que alguém dentro desse barraco ia ver um trem que não presta. Esse alguém foi eu, viu? Eu vi esse trem que não presta essa noite. Um bicho, um homem dos mais feios, magro, cabeçudo, sentado junto com você na sua cama. Fala pra mim o que é esse trem, moço, eu quero saber de você. Ele falou, não, moço, eu falei pra você, e esse bicho ele me acompanha mesmo e ele me protege. Ele é o tal do Endigo, o povo fala, de uma lenda. O Endigo diz que é uma criatura que anda pros matos, protege os matos também. Um tipo de um caipora, de certo. Também não pedi muita explicação pra ele, não. Ele falou assim, moço, você podia ter levantado, ido mijar, feito o que você quisesse lá. Você não indo lá em mim, não colocando a mão em mim lá, você podia andar e fazer o que você quisesse ali, ó. E eu pensei, rapaz, que homem acompanhado. Ele era tipo de um feiticeiro, um homem cheio de mandinga, uns trem esquisito. E xingador daquele jeito, amaldiçoador, amaldiçoa até a vida da gente. Gostou dessa historinha aí? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se às vezes você tiver uma história meio parecida com essa aí que aconteceu com você, ou com um amigo seu, um familiar, e você quiser deixar no comentário aqui pra mim, ou deixar lá no privado, eu vou estar contando aqui. Se a historinha for muito boa, eu tô contando aqui. Você já me segue, vou deixar na descrição aqui o nome do seu menino, né, o perfil dele. Se vocês quiserem seguir ele, vai na descrição aí e segue ele. No mais, um abraço do Tonho Gambira. Vocês fiquem com Deus.